para... Talvez vocês, eu estou olhando aqui, todo mundo bem jovem, tem uns mais velhos aí também, que não sei o que vieram fazer aqui, mas estão participando do evento com o mesmo entusiasmo dos jovens aqui, certo? A DVB é uma entidade que tem mais de 60 anos. É uma associação sem fins lucrativos, que não depende de dinheiro público para funcionar. É uma entidade que vive dos associados e das realizações que faz. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão estudando aqui, se interessam pelo marketing, a DVB foi a porta de entrada do marketing no Brasil. Não existia nenhuma estrutura que trabalhasse o marketing tal como nós conhecemos hoje, como uma disciplina mesmo, né? Além de uma ferramenta, de um ferramental de trabalho muito importante. E a DVB foi a porta de entrada. Essas entidades, muitas escolas hoje que estão por aí, elas surgiram de diretores da DVB. Desculpe. Além de ter sido a porta de entrada do marketing no Brasil, a entidade sempre lutou pela valorização da atividade de vendas. Porque nada acontece se uma venda não for feita. Este é o princípio básico que a gente vem defendendo. Estamos vendo aí muitos movimentos, muitas empresas, muitos empreendedores, e às vezes a gente esquece de uma atividade muito importante, que é vender. Não adianta a gente criar nada se não souber como e onde e para quem vender. Então a DVB, através do reconhecimento das iniciativas do mercado e da economia, através da capacitação, que é a formação complementar de pessoas para atuar na atividade de vendas, e também na valorização do relacionamento, a DVB vem sobrevivendo ao longo desses anos todos, e hoje ela constitui uma verdadeira plataforma de negócios. É isso que é a DVB. É uma plataforma de negócios. Ela, dentro desse sistema, ou dentro dessa plataforma, a gente tem a Fundação Brasileira de Marketing, que é uma fundação constituída longos anos atrás. Nós temos o Instituto de Responsabilidade Social, nós temos a Federação Nacional das ADVBs, que está aqui o Dr. Miguel, que é o presidente, temos a ADVB de Portugal também. Então nós constituímos uma plataforma de negócios, onde a gente privilegia a capacitação, o relacionamento e o reconhecimento através das premiações, como o Top de Marketing, que é a mais famosa premiação na área de pessoas jurídicas, e o Personalidade de Vendas, que é a mais conhecida premiação da DVB, e a mais tradicional também. Bem, apresentada a DVB, nós temos aqui vários diretores, vice-presidentes, que não vou nomeá-los a todos, para não cansar vocês. E eu gostaria de pedir, então, que o Luiz Paulo Rosenberg ocupasse aqui a mesa, o semicírculo aqui, por favor. Compor essa mesa. Paulo Amorim, Robson Silveira, o Anderson Silva, e também o nosso querido Márcio Rosenberg, da DVB Jovem. Quem que faltou? Ah, o nosso amigo do Google. Ah, o Anderson. Falei o Anderson, não é? Falei. Muito bem, essa turma é que vai fazer o evento de hoje. Eu pediria ao Regis que falasse um pouquinho sobre a DVB Jovem, que é a DVB do futuro. Esta DVB Jovem que montou toda a organização que nós estamos vendo aqui hoje. Então o Regis vai nos contar a história de como surgiu a DVB Jovem nessa nova fase, e o que convidá-los a todos a participar, não só desse evento, mas nos eventos da DVB. E depois passamos a palavra ao Márcio Rosenberg, que vai chamar cada um dos apresentadores nessa ordem, né, Márcio?
O Luiz Paulo, o Paulo Amorim, o Robson e o Anderson. É isso? Vamos lá? Regis. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu falo em nome do Thiago Felipe, vice-presidente da DVB Jovem. Atuo junto com ele nesse novo núcleo da DVB, como comentado pelo Latif. O Thiago não pode estar aqui com a gente por um motivo de saúde, tá com uma enfermidade aí, infelizmente não pode estar aqui com a gente. Mas o intuito desse evento aqui, e mais uma vez agradecendo a presença de vocês, é a gente trocar um pouco de figurinha, trocar um pouco de experiência aí desse assunto bastante disruptivo, que é o marketing esportivo, numa visão aí, no tocante à visão que o Latif acabou de colocar para a gente, né? A DVB Jovem, ela está tracionando uma forma diferente de atuação nesse mercado. A gente está buscando aí uma forma diferente de atuação, trazendo palestras inovadoras, trocando um pouco de experiência, figurinha, trazendo um pouco mais para a realidade do dia a dia aí, mundo colaborativo, né, novas cabeças pensando. Então o intuito aqui é um brainstorm. Então a gente vai falar um pouquinho, cada um dos palestrantes aqui vai comentar um pouco do material e compartilhando um pouco de experiência com vocês, mas essa aqui é uma reunião nossa. Então questionem, pergunte, no momento adequado vai ser pontuado pelo Márcio aí, e vocês podem fazer as considerações pertinentes, as perguntas pertinentes, não saiam daqui com dúvidas. Então isso aqui é um bate-papo para a gente mesmo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, é um prazer para mim participar desse evento. Eu sempre me sinto meio peixe fora d'água, afinal eu sou economista, não sou da área de marketing. Foi só uma experiência no Corinthians, em que eu tentei usar a paixão de corintiano, o bom senso de economista, e a sorte, né? Porque também, você ficar no Corinthians, quando ele está saindo da Série B, comemorando o centenário, trazendo o Ronaldo, construindo o estádio, ganhando a Libertadores e a Mundial, fica tudo muito mais fácil. Como goleiro, se não tem sorte, não vai ser bom goleiro. Então, o que me pediram para fazer foi para trazer a vocês um depoimento do que foi essa fase, do que foi esse período de 2008 até 2012, da passagem da Série B para campeão mundial, qual foi o papel do marketing, como que o marketing se comportou. Então, vejam, não tem muito o que inventar em relação às fontes de geração de um clube de futebol. Ele tem a venda do direito de televisionamento, ele tem o patrocínio da camisa, ele tem o uniforme, se vai ser Nike ou se vai ser Adidas, que vai prestigiá-lo. Aí ele tem licenciamentos, tem bilheteria e tem sócio-torcedor. Claro, que tem um bom estádio, novo, bonito, moderno, e não um panetone caindo aos pedaços, sempre pode ter uma receita adicional de visitas de interessados. Pode ter uma área de congressos, de casamentos, mas essencialmente não é por aí que a gente faria diferença, por criar novos produtos. Então, o grande desafio que a gente tinha era como é que eu faço com que esses produtos se valorizem. O que o marketing de um clube deve fazer para aportar valor naquilo que ele pode vender, mais do que tentar inventar produtos. E é essa história que eu vou tentar contar para vocês. Como é que a gente resolveu esse desafio. Quem é corintiano? Tá, não vale chorar, hein? Porque é emocionante. Mas eu vou tentar me controlar e falar só de coisas objetivas. Então, vocês corintianos sabem o que isso representou. É um desastre absolutamente inimaginável. Como é que pode um clube como o Corinthians cair? E isso serviu de mote para nossa estratégia. Que estratégia adotar para esse marketing? Eu falei, eu vou fazer essas três coisas. A busca tem que ser valorização da imagem. Ela está destroçada junto aos corintianos e junto aos eventuais patrocinadores e stakeholders. Então, aí eu vou investir muito. Segundo, eu tenho que deixar o corintiano feliz de novo. Era vergonha ser corintiano, apesar de que isso nunca fez diferença para nós. Passamos 22 anos sem ganhar nenhum título
e a torcida crescendo. Mas aquele sofrimento era um impeditivo a que o florescimento do marketing realmente ocorresse. E aí eu tomei essa decisão. Tudo no Corinthians vai ser fiel. Eu não vou babar ovo para atleta, eu não vou lembrar gols históricos, eu vou fazer o que a Fiel quer. Porque esse é o caminho para você recuperar aquela grandiosidade do clube. Veja, e eu digo bem, cada clube tem que ter a sua estratégia de marketing. Não adianta querer ter uma regra, querer anotar isso aqui e aplicar no time, porque não vai valer. Você tem que fazer aquilo que a tua torcida, a história do teu clube recomenda que seja feito. Então vamos ver o que foi essa excursão baseado nesses pontos. E o marcante foi o seguinte, o Corinthians sempre foi patrocinado pela Nike, e ela tinha o monopólio de todas as confecções, não era só uniforme, tudo era Nike. E vocês se lembram, quando o Corinthians caiu em Porto Alegre, para o Grêmio, esse que diz que a gente vai despencar, e ao contrário da tradição dos outros clubes que caíam para a segunda divisão, para a Série B, a tradição recomenda que a torcida do clube rebaixado primeiro destrua o estádio e em seguida bata nos jogadores. É a tradição. A nossa quebrou essa tradição. Primeiro ela chorou desesperadamente e depois ela saiu cantando "Eu nunca vou te abandonar porque eu te amo". Chorando. Isso foi um negócio extremamente marcante. E nós tivemos essa ideia, vamos fazer uma camiseta para durante todo o 2008, em que nós vamos estar na Série B, a gente lembrar disso e repetir isso. E eu fui negociar com a Nike. E a Nike disse, não, de jeito nenhum, só eu posso fabricar. Eu falei, meu amigo, você vai fabricar essa camiseta, você vai levar 3 meses para verificar se a água da confecção é pura, se nenhuma criança está trabalhando, se o tecido tem 6 fios egípcios, não dá. Ou você me autoriza isso ou não vai sair nada. Aí ele disse, quanto você acha que pode vender dessa camiseta? 6 mil? Ele, paguei tudo. Ele me disse, tá bom, vai, faz. E aí nós fomos. Na estimativa de 6 mil, virou 1.200.000. Ali eu senti que tinha alguma coisa que eu não estava trabalhando com muita racionalidade em volta de mim, não. Ali tinha realmente um bando de loucos. E aí nós resolvemos, então, bombar nessa direção. Eu disse, bom, qual é o primeiro desafio que eu tenho que enfrentar? Se eu vou cuidar da Fiel, quem é o segmento da Fiel que é mais fiel? É quem vai no jogo. E vocês se lembram o que era, principalmente os corintianos, tentar comprar um ingresso para assistir um jogo do Corinthians? Olha do lado esquerdo, o que eram as filas? Com cambista, com PM dando porrada, um desastre, na chuva. Então nós criamos um programa de sócio-torcedor em que você, pelo computador, se credenciava, pagava com cartão de crédito, chegava lá, batia na maquininha, entrava e estamos resolvidos. Isso parecia uma loucura, somente para um time que não tem estádio. Eu tinha que ter catracas móveis, porque a gente jogava no Morumbi e no Pacaembu. Isso foi feito e nós chegamos a 180 mil sócios torcedores. Então, esse segmento da minha torcida estava atendido, e muito bem atendido. E, graças a Deus, isso foi um modelo copiado pelos outros clubes. Hoje é outra coisa essa situação. Deixa eu voltar. Seguinte, aqui eu vou mostrar simplesmente um comercial que a gente passava na Globo, estimulando o torcedor a aderir. O que eu quero que vocês reparem? O que tem de diferente? Em vez de eu ter a torcida gritando para os jogadores e mostrar gol do Corinthians, e que maravilha, e o cara beijando e botando a bola na barriga para lembrar da mulher, conversa, eu lá quero saber de jogador, tudo mercenário, tudo igual, bota 10 reais a mais, ele larga do Corinthians, na véspera está beijando aquele escudo como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Quem está comigo é Fiel, caramba.
Então o que eu fiz? Eu fiz os jogadores cantarem o hino da Gaviões e isso servir como apelo de marketing. Olha a diferença. Aqui tem um bando de louco. Loucos por ti, Corinthians. Aqueles que acham que é pouco. Eu vivo por ti, Corinthians. Eu grito até ficar rouco. Eu grito para te empurrar. Vamos, meu timão. Vamos, meu timão. Não para de lutar. Tá, isso é pensar fora da caixa. Isso o corintiano olha aquilo e diz, pela madrugada, aí está uma coisa que eu gosto, assim é que eu quero ser tratado. E aí continuamos. Se eu vou vender produtos, eu tenho que ter loja. E nós criamos a maior rede de lojas que qualquer time brasileiro já teve. Acho que deve ser maior no pico do que todos os outros juntos. Com isso, não só eu tinha condições de faturar nas lojas, como eu tinha condição de dar vazão a cerca de 3 mil produtos licenciados que a gente tinha. E com integração, por exemplo, na parte de confecção, no pico tinha 3 fábricas chinesas só trabalhando para o Corinthians. Um blusão desses todo forrado, com distintivo, não sei o quê, a gente trazia para o Brasil por R$20. Então, é uma máquina de fazer dinheiro o licenciamento com canais de distribuição adequados. Que é só alguns dos produtos que a gente criava. Tinha de tudo, de camisinha a fralda geriátrica. A outra coisa que a gente resolveu fazer foi investir na terceira camisa. Acho que eu pulei uma. Eu comecei com essa. Por causa dessa camisa, qual foi a ideia? Vamos nos apropriar de um símbolo coletivo. O roxo, daqui para frente, só nós. Ninguém mais vai poder dizer, sou palmeirense roxo. Não, você é corintiano, porque o roxo é corintiano. E isso foi um show. Essa camisa vendeu adoidado. Foi logo no ano da subida da Série B. Mas eu não sei por que cargas d'água a Gaviões não gostou. Então, pintaram de roxo o portão da Rosenberg. Eu entrava no estádio, era chamado de Rosenberg. E eu dei a maior força para isso daí. Por quê? Porque não saía das manchetes e eu vendia mais camiseta. Então, esse trabalho é muito interessante. Essa daqui parece ser uma camisa com 2 cores. Não é quem eu quis homenagear. A primeira camisa do Corinthians. E você me diz, a primeira camisa do Corinthians tinha essa cor? Não, ela era branca. No primeiro dia. Aí cada um levava para casa e lavava, ela ficava desbotada. Eu não ia botar uma camisa desbotada no primeiro ano da recuperação. Então a gente fez isso e a ideia era buscar aquela imagem. Essa é muito linda. Vocês lembram? O time do Torino morreu. Caiu o avião que nem com o Chapecoense, quando veio jogar com o Corinthians. E a camisa deles era dessa cor. Então nós fizemos a mesma. Ali está muito claro, vocês não veem direito, mas tem um São Jorge matando o dragão até lá embaixo. Na internet, num site internacional, foi considerada a camisa mais linda daquele ano. E essa daqui foi a última que a gente fez, pegando um contratão enorme com Caixa Econômica. Outra jogada de fora da caixa. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, o ano inteiro o torcedor joga com vestindo a camisa com a cara dos jogadores. No último jogo do campeonato, o jogador vai jogar com a cara do corintiano. Você pagava lá uma merreca, mandava a tua fotografia eletronicamente e em cada camisa tinha um grupo de torcedores presentes. Projeto maravilhoso, a gente se inscreveu em Cannes para concorrer, mas perdemos. Aquela ali me deu um trabalho desgraçado porque alguns torcedores vieram dizer que corintiano não usa John Tex atrás. Mas, como pagavam bem, acabou passando. Aqui está um negócio que pouca gente entende.
eu sempre fiz questão de brincar muito com as outras torcidas. Principalmente lá o pessoal da Vila Sônia, que é irresistível. Né? Mas, numa boa, a última coisa que a gente está querendo é gerar violência. É o contrário. É transformar a rivalidade, e não a inimizade, em motivo de brincadeira. Então, nas 2 vezes, isso aqui foi publicado no Lance. Nós ganhamos do Santos o Campeonato Paulista, eu não resisti embrulhar o Santos num jornal e publicar anúncio de página inteira. E uma vez que a gente desclassificou o Palmeiras, aquele outro... E que importa que não tem verde em São Paulo? Tem preto e branco, chega. Então, essas coisas, vocês não sabem o que fazem na alma de um corintiano. Ele abre o jornal, vê aquilo, são 3 dias de gozação, fotografa, passa para todo mundo, etc. Sempre sem maldade, senão não adianta nada. Outra coisa, vamos buscar a história do Corinthians de volta. Tudo que tinha a ver com a história eu fui buscar. Um filme sobre a queda e a ascensão, aqueles 25 anos, 23 anos sem ganhar título, os 4 brasileiros, os 100 anos de história do Corinthians. Recentemente a gente soltou a invasão do jogo com o Fluminense em 76. Enfim, permitia ao corintiano mostrar para o filho dele em que grupo ele estava se ligando. E a outra coisa, o Gil está aí para... esse é o trailer do primeiro filme, do Fiel. Cheguei em casa, falei, o Corinthians perdeu pro Vasco, eu vou pro Sul. Do jeito que for, se tiver carro, se não tiver carro, vou dar um jeito de ir. Não dormi de sexta para sábado, sábado de manhã, o meu voo saía 9h30 da manhã, 4 horas da manhã eu já estava em Congonhas. Eu passei tomando do sábado pro domingo, tomando cerveja, tomando cachaça, não aguentava, não dormi. Dormia, acordava, Acordei, tomei um banho, já me vesti e desci. Eu já estava sabendo que era o dia. Tô com medo, ele falava, né? Eu falei, não, pai, a gente vai conseguir, a gente não vai cair não, né? E aí veio o gol do Grêmio, né? Logo no comecinho do jogo. Eu nunca imaginava, né, que pudesse acontecer. Quando já tinha uns 44, 45, aí eu olhei pro amigo meu, falei, ele já tava chorando. Aí eu não aguentei, eu comecei a chorar, chorava. Aí eu falei, caiu. Mas aí a torcida começou a cantar, né? Eu nunca vou te abandonar, porque te amo. Aí veio meu pai, me abraçou, falou, calma, Série B a gente vai ir em todos os jogos. É o ano que o Corinthians ia precisar de mim, né? Todos os jogos, eu larguei todos os compromissos, sempre pra não perder nenhum jogo. No último jogo, o Corinthians subiu, falei, eu preciso ir. Fui no jogo que caiu, falei, não vou no jogo que subiu. Ele partiu do meio campo e aí ele jogou pro Herrera. Treinou pra Herrera, partiu pro gol de novo, o zagueiro voltou, é pra Herrera, deu um corte, bateu pro gol na trave, voltou, levantou. Você viu que legal? O primeiro filme que a gente fez não chamou Timão, chamou Fiel. E você vê que é tudo contado pela cara, pelo jeito, pelas expressões, pelos sentimentos da Fiel. O filme foi uma sucessão. O que tem aqui? Os livros. Olha o que a gente publicou em 3, 4 anos. E nem está tudo aqui. Foram cerca de 30 livros. E eu considero essa uma das coisas mais importantes que a gente fez. É assim que você perpetua essa memória. Agora, a ação social nossa, tudo que era causa justa a gente cimentava. Isso foi no tsunami. Cada jogador jogou com o nome em japonês, a bandeira do Japão e escrito no peito Força Japão. O único time que fez isso no dia seguinte, circulou no mundo inteiro o vídeo com essa campanha. Aqui, quando as meninas foram mortas no Realengo, lembra? Foi no dia da estreia.
do Imperador, e nós entramos com as camisas. Eu nunca vi o Pacaembu lotado para recebê-lo. Silêncio total quando entraram com as camisas com o nome das menininhas. O Vitão, vocês lembram? Foi atropelado na Vila Madalena, em cima da calçada, e era corintiano. A gente fez um movimento enorme para haver combate à violência. Toda a parte de graque, de sangue, captação de sangue. Hoje em dia, graças a Deus, isso está bem popular. 10 anos atrás, quando a gente começou, não tinha nada disso daí. Novos caminhos, as outras invenções. Bom, trazer o jogador mais valorizado da história do futebol brasileiro, tirando o Pelé, cadê o Santista? Tudo bem, com esse eu não discuto. Para um time de Série B, se eu queria recuperar a autoestima, isso daqui sozinho foi um fogo de tanta alegria. E o que tem de peculiar em marketing? É que não custou nada. Porque com o Ronaldo eu fui capaz de vender propriedades que não existiam, manga de camisa, barra de camisa, novos amistosos. E eu pagava para ele 80% e ficava com 20%. Bom, o gordo encheu o rabo de ganhar dinheiro, e o que eu pagava para ele, com aqueles 20% eu amortizei, o gordo jogou de graça para o Corinthians, se apaixonou, virou corintiano, parece o velho que se apaixona pela gatinha, e mudou aquela paixão dele pela Tigrada, não tinha dinheiro que pagasse. A outra coisa, para fomentar a nossa relação com China, contratamos um jogador, coitado do Tite, teve que ver mais de 300 vídeos até achar um jogador chinês que fosse só meio perna de pau. Hoje é o maior jogador da China. A outra coisa bonita, eu criei um clube argentino corintiano, em Santa Fé, não para disputar com o Boca Juniors, que isso seria desaire, mas para atrair craques aqui para nós. Time da Várzea, 3 clubes no mundo tinham equipe de polo. Corinthians, Barcelona e Boca Juniors. Sabe, quando que a Tigrada vai ver um jogo deles? Nunca, isso aí é jogado assim, não é só na hípica, é em fazenda do Michê, não sei das quantas. Mas só de saber e ver no jornal, já olha para o São Paulino e diz, e aí? Quem que é Mauricinho aqui? Pô? Essa foi uma ideia genial. Eu acho que esse foi o suprassumo. O corintiano é um povo. Sabe, a gente mora no Brasil, se dá muito bem com os brasileiros, mas nós somos Corinthians. Então, faltava isso. Ter certidão de nascimento, certidão de casamento. Tem até um documento que a gente entregava para os convertidos, mostrando que não ficava mágoa nenhuma. O fato de ele ter sido Bambi em nada diminuía a corintianidade dele, para usar o Tite. Esse filme eu vou pular, senão eles me batem aqui por excesso de tempo. Bom, resultados. Resultados no campo, vocês viram. Resultados emocionais, eu acho muito engraçado. Um dia, semana passada, estava embarcando e fiquei na fila no Congonhas um pouco mais. Vieram 3 funcionários, um da Gol, da TAM e mais um do... Pô, doutor, o senhor tem que voltar. Eu falei, voltar para quê, cara? Estamos aí, em primeiro lugar, 100 segundos, melhor desempenho. Por que você quer que eu volte? Mas eu não sinto aquele orgulho que eu sentia. Quer dizer, ele nota que não ter o patrocínio na camisa estraga um pouco a alegria dele. Então, eu acho que esse foi o grande resultado. Isso é que extrapolou para valorizar todas as propriedades. Isso é que fazia com que eu impunha condições nas negociações com Globo, com Nike, com Perdigão, porque tinha alguma magia acontecendo dentro da torcida. E isso aparece no dinheiro, é claro. Olha aqui como evoluiu a receita do Corinthians. Isso foi quando nós chegamos, pulou de 60 para 90, 150, 170, 324 no ano do campeonato,
Aí eu podia ser mascarado e dizer que caiu porque eu saí, mas não é. Aí começou. É mérito muito mais da Dilma do que meu. No campo, o negócio foi incrível. O troféu da Libertadores, só um corintiano sabe o que vale. Hoje em dia se percebe que Libertadores não é nada melhor do que uma Copa, um campeonato paulista. Um brasileiro, vai. Mas para nós que não tínhamos esse troféu, era questão de vida ou morte. Era a principal meta que nós tínhamos era essa. Mas a gente ainda levou o Mundial. Essa festa no Anhangabaú, no dia do aniversário do Corinthians, primeiro estava proibido festa no Anhangabaú. Nós pusemos 150 mil pessoas que foram lá, sabe para quê? Para um olhar para o outro e dizer parabéns. Tá. Boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. André, obrigado pela organização. Começar contando um pouco o meu histórico. Realmente, pegando aqui, foi perfeita essa introdução de projetos e ideias e muito conteúdo, que esse é o ponto da revolução. Né? Esse é o ponto principal do projeto que nasce como uma revolução. Agora cabe a nós, essa nova geração de marketing esportivo, trabalhar para manter a evolução do projeto. Contando um pouco da história, eu sou formado em administração de empresas, marketing, e entrei no mundo do esportes através de casas de apostas. Então eu comecei trabalhando com a BetClick, tinha embaixadores, ex-jogadores, Juventus, Lyon, chegamos a ter 25 times em Portugal e eu fazia toda essa parte de ativação de marca. Também trabalhei com a Bwin, mesma coisa, então tinha desde a AC Milan, da época do Kaká, a introdução do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, toda a participação em todos os jogos do Campeonato Espanhol, e eu entrei nesse mundo justamente por causa disso. Chegou num ponto que eu cansei do glamour de Champions League, cansei de aprender o nome das namoradas do Cristiano Ronaldo, falei, pegada Neymar, novo desafio, e vim parar no 15 de Piracicaba. Chegando no 15, uniforme completo. Então já tinha todos os patrocinadores, é uma região que tem bastante indústria. E eu falei, bom, qual será então o próximo passo? Como é que a gente vai trabalhar o marketing disso? E eu comecei a entender o que é realmente o futebol brasileiro. O que é realmente você não fazer parte da elite do futebol. E eu olho para o estádio e começo então a fazer as perguntas, entender qual é o cenário, o que a gente está falando. E falo, bom, tem uma Hyundai ali, pô, bacana. Quanto é que a Hyundai paga ali? Eu não me lembro os valores, mas só para ilustrar. Ah, paga 2.000 por mês. Ah, legal. Ali do lado, Andorinha, não estou reconhecendo a marca. Andorinha Parafusos. Quanto é que paga ali? R$200 por mês. Falei, bom, tá bom. Sanavita, o que é? Ah, suplemento alimentar. Ah, paga com permutas, entrega o suplemento para os jogadores. Tá, quanto mais ou menos eles entregam? Qual que é o valor? Ah, não sabemos, ele entrega o que a gente pede e põe um muro aí. E depois tem ali do lado, JA, pinturas e construção. Quanto é que eles pagam? Ah, estão aí uns 5 anos, já não pagam faz tempo. Eu tinha bastante trabalho para fazer. E aí veio então o desenvolvimento, fui estudar, fui entender um pouco o que é esse universo. E aí comecei então a entender a questão do que é ter a exposição de marca. Então você tem times com a transmissão, principalmente Globo, ainda nesse formato. Tem a exposição de marca. Ok, mas depois tem todo o resto que a gente trabalha em termos de marketing, que vem. Tem o recall da marca, top of mind. Então você, dentro do segmento dessa marca, você consegue fazer o top of mind de quem que está no patrocínio do uniforme. O que faz esse anunciante? E depois qual é a mensagem, o call to action. Eu fui entendendo cada vez mais, entrando e aprofundando nesse negócio, que o uniforme é uma propriedade extremamente valiosa, mas não responde a isso tudo. E eu comecei a olhar então que a transmissão era importante, mas se você não tem transmissão, você tinha que criar outros canais. Dos times, 684 clubes que disputam o campeonato estadual, os estaduais, perdão, daí você tem 100 clubes que disputam os campeonatos nacionais. 88 clubes disputam
as Copas estaduais. Ou seja, 496 clubes não têm o segundo semestre. Como trabalhar o marketing de quem não tem essa frequência de exposição? Esse era o grande desafio. E como é que resolve isso? Olhando para os valores, a gente tem uma escala dos 22 primeiros clubes, a gente começa a olhar, esses são valores de 2015. Você começa a ver que a partir do 20º, daqui para baixo, você começa a dividir por 2, de onde vem a renda. Isso sem jogadores, sem venda de atletas. Então aqui você começa a ver a dificuldade que os clubes têm e o quanto o marketing é importante nesse processo. O valor da marca em si. Olhando de onde vêm esses valores, da divisão de onde vem, sem dúvida nenhuma, vem as cotas, o patrocínio, receita de atletas, bilheteria já começa a cair, clube social, a grande maioria acaba não tendo, e os outros. E os outros foi exatamente as outras coisas que me interessaram. Onde que eu consigo aumentar isso? A oportunidade está aí. Então entra desde sócio-torcedor, projetos, etc. E na época do 15, eu desenvolvi um projeto que na altura tinha 8 pilares. Hoje eles já cresceram, tem 11. 11, mas é uma coincidência, amanhã pode ter 15, 14, o que for. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai agregando. E desses 11 pilares, hoje é o projeto que eu desenvolvo dentro dos clubes como consultor. Eu não vou entrar em todos eles, é bem longo o processo, mas eu vou focar justamente na geração de conteúdo, que tem tudo a ver com a primeira apresentação. Aqui a gente olha para um conceito do Golden Circle. O Golden Circle é um conceito, eu não vou entrar nele, mas ele está na internet, é só fazer um Google, é uma palestra do TED, bem interessante. E o que ele fala? As pessoas trabalham com esse formato, o que, como e porquê. A gente trabalha, o que você faz, como é que você faz, os anunciantes trabalham nessa linha. O que eu faço, como é que eu faço, e esquece o porquê. Até o Dr. Luiz Paulo descreveu no final da apresentação justamente isso. A paixão tem que vir primeiro, que é o porquê. Por que a gente faz aquilo que a gente faz? Por que a gente trabalha dessa maneira? O como e o porquê vem depois. É uma questão de lógica, é uma questão de processo. Olhando no conceito de time de futebol, o que a gente tem aqui? O quê? Um clube de futebol. Como? Competindo nos principais campeonatos. Por quê? Dar alegria ao torcedor através de vitórias. Então isso define, esse é o modelo padrão. E o que eu comecei a trabalhar com os clubes é o inverso. Por quê? Somos uma plataforma de geração de conteúdo, entretenimento. Como? Através do torcedor e não do time. E o quê? Um time de futebol. Então vai muito em conta com aquilo que a gente conversou. Aqui o que acontece? O entretenimento é importantíssimo. Por quê? Porque a gente está competindo com o dinheiro do torcedor de entretenimento. Ele pode ir no cinema, ele pode ir no parque. Não, ele vai no jogo. Então a gente está competindo com isso. E o clube tem que se entender como tal. O conteúdo, ele acontece naturalmente. Vai rodar? Ele já existia. O torcedor já faz esse conteúdo. O que o marketing tenta fazer é organizar. Então hoje a gente faz esse tipo de ação, de receber torcida, com drone, com outro formato de uma apresentação que a gente faz, aproveitando esse conteúdo que já existia. Esse é o trabalho do marketing hoje em dia, é trabalhar o conteúdo em si. Aqui é um exemplo. Então a gente cria uma vinheta, a gente trabalha no projeto, a gente cria toda essa plástica nesse conteúdo e trabalha dessa forma. Então eu tirei o som de propósito, porque assim eu vou falando para ganhar tempo. Então você cria toda uma vinheta, você cuida desse conteúdo e você começa a identificar conteúdo onde ele não existe. E você começa a criar esse conteúdo, você começa a atrair pessoas para o estádio de outra forma. Então aqui é uma volta ciclística, não tem nada a ver com futebol. Mas aqui foi uma oportunidade de trazer pessoas que não estão ligadas ao futebol. Pessoas que talvez nunca entraram no estádio. E você vai criando o quê? Experiência. E essa que é a grande pegada do marketing hoje. A questão da experiência. O
que você consegue entregar para o torcedor. Então aqui, de repente, a gente tem família, a gente tem um torcedor que pode ir no estádio com alguma frequência, mas ele nunca entrou no gramado. Então uma oportunidade de você apresentar o estádio para ele, o mesmo estádio, de uma outra forma. Então você cria todo esse conteúdo, você faz a captação dessa imagem, você trabalha depois toda a questão de rede social, etc. Você vai criando toda uma habituação, você cria através do YouTube um canal e você vai fazendo toda a distribuição desse novo conteúdo. Você consegue envolver até políticos, casos de prefeito, etc., no momento que não é futebol. Você consegue, inclusive, blindar isso. Então as oportunidades que vão surgindo são muito grandes. E aqui entra a parte da distribuição. Então, a última palestra, inclusive, é do Google, e a gente começa a ver a importância das redes sociais hoje. Então, hoje isso é uma ferramenta fundamental, onde você tem um canal com custo baixíssimo, um conteúdo que você controla, e depois agora, toda a questão de CRM, você poder realmente trabalhar esse conteúdo e poder trazer o torcedor mais perto de você em momentos que não está tendo jogo sequer, que é aquela questão do segundo semestre que eu mencionei. Então, por exemplo, uma questão que não tem jogo, eu tenho 3 coisas acontecendo na página do Facebook do clube. Então eu estou com uma ação social lá em cima, eu estou fazendo a manutenção do programa de sócio-torcedor, e eu estou passando uma informação, um conteúdo, que como não tem jogo eu tenho que inventar. Mas eu estou sempre ativo, eu estou sempre trazendo o torcedor de volta para a página. E eu estou mantendo essa comunicação viva. Rede social hoje, a gente atende, por exemplo, a gente faz a rede social da UEFA. Então toda a parte da Champions League. Os números são absurdos. Então o crescimento hoje também, de toda a parte de rede social, está crescendo muito. Com certeza a última palestra vai falar disso. E hoje a gente tem uma mecânica que a gente trabalha a questão do follower, o cara que segue o clube, a questão do fã, que ele já está um pouco mais envolvido, daí você tem o fã engajado, que você consegue trazer para dentro de você, ele começa a entender um pouco o teu projeto, aí você tem o ativo, que ele começa a responder em nome do clube, ele pega outras críticas e responde, ele entende o processo, e você tem um super fã que está totalmente engajado. Então essa parte aqui é muito importante, mas para isso você precisa criar todo um leque de conteúdo para eles envolverem e entenderem o seu projeto. Toda a parte de relação com a imprensa, então também tem que ser considerado como uma forma de conteúdo. Uma coisa é você lançar o teu time no teu próprio estádio, outra coisa é você envolver o patrocinador, no caso aqui foi Santo André e o Hospital Brasil, fazer o lançamento no local do patrocinador. Isso gera conteúdo. Então a gente fez toda a parte de teste físico dos jogadores e à tarde a gente fez a apresentação. Isso agregou os meus jornalistas que estão no dia a dia do clube e todos os jornalistas estão envolvidos com o Hospital Brasil. Então aumentou, a sala duplicou, triplicou o número de pessoas interessadas nesse conteúdo. Mesma coisa, você criar um tema para que o jornal fale de você, para o anunciante apareça na televisão, então no caso aqui o Hospital Brasil. E por que isso? Porque a gente criou um conteúdo dos 50 anos. Então não era só lá mostrar a camisa. A gente criou todo um conteúdo para o jornalista entender que tinha uma matéria ali e trabalhar nos 50 anos do clube. Outra coisa muito importante é a questão tanto a comissão técnica como os jogadores entender o projeto de marketing do clube. E eles estarem alinhados também no discurso que eles apresentam no dia a dia. O entretenimento dos 90 minutos é extremamente difícil você trabalhar em dia de jogo. O tempo que você tem é muito curto. O antes do jogo é curto, que as pessoas têm o mau hábito de ficar fora do estádio e entrar de última hora. No intervalo, os 15 minutos não são 15 minutos, porque você tem todo o protocolo da federação. Então você tem que ser muito criativo no processo. E aqui a gente vai criando esses momentos. Então ali em cima, com o hino nacional tocado em saxofone, aparecendo no Globo Esporte no dia seguinte como matéria. Você ter um cara de bicicleta fazendo embaixadinha, você ter pessoas famosas fazendo o chute a gol. Então você tem que estar constantemente fazendo esse conteúdo para você aparecer na mídia, divulgar a sua marca e principalmente divulgar o seu patrocinador.
E a questão de fora dos 90 minutos. E aqui a criatividade é infinita. Você consegue fazer uma série de projetos, às vezes ligada com o futebol. Então aqui a gente fez 49 crianças celebrando o ano passado dos 50 anos do clube, jogando com 3 jogadores do clube profissional. Então você tem aí toda uma questão de trazer criança para o estádio, trazer a família, os pais dessa criança. Então tem todo um engajamento novo de torcida que não está habituada a ir ao estádio, que vai ao estádio para ver o filho. E aí você faz isso numa véspera de um campeonato, a criança pede para o pai levar para assistir o jogo. Você tem toda uma ligação de fazer volta ciclística, corrida, sair do estádio, voltar no estádio. Você dá uma experiência nova e dá um conteúdo novo para o clube que não tem a ver com futebol. Assistir o jogo que é fora, por exemplo. A gente criou o jogo fora com a torcida. Então, quando o time está jogando fora da cidade, a gente cria modelos que a gente traz jogador para os torcedores, perdão, para a sala de imprensa para assistir o jogo, bares, a gente envolve bares, faz promoção, então faz sorteio de camisa oficial, faz sorteio de bola de jogo, a gente cria todo esse conteúdo e o time está jogando fora. Visita ao estádio em momentos que não está tendo jogo. O food truck que a gente fez, por exemplo, numa média de torcedores no estádio, em dia de jogo eram 3.500 pessoas. O evento do food truck, a gente conseguiu trazer 10.000 pessoas. Tá? Então, essa diferença são pessoas que nunca foram no estádio, ou não têm o hábito de assistir o jogo. E, de repente, você causou aí uma experiência que a pessoa fala, poxa vida, é legal isso aqui, isso é um ambiente legal, um ambiente festivo. E você começa a trazer pessoas que nunca se interessaram para o momento de jogo. Outra ação muito legal, que gera muito conteúdo, uma ação de endomarketing, por exemplo, das empresas. Então, no caso aqui era o patrocinador, a Caterpillar, que trabalhou com os seus funcionários uma promoção, dizer assim, mostre o seu amor pelo 15. Então, isso já cria por si só todo um conteúdo, e esse conteúdo depois é trabalhado na torcida Caterpillar. Então cria-se todo um momento prévio do jogo e o momento do jogo. E o momento do jogo você tem uma experiência onde você tem diversas pessoas que trabalham juntas e não se conhecem, de diferentes departamentos, convivendo no momento com a família, assistindo o jogo. Não sei se vai rodar. Vai rodar. E aqui você criou conteúdo para o marketing do clube. E aí eu pego nesse conteúdo, nesse exemplo, e vou vender para um outro patrocinador. Pô, você não quer ter a sua torcida também? E vira mais um produto para o clube, que é a tal renda extra, aqueles outros que eu comecei por descrever. Então você tem uma experiência única, o cara ir para o estádio com pessoas que ele trabalham junto, mas não se conhece, trazendo toda uma nova forma de estar no estádio. Você cria todo um evento e uma experiência bacana para ele voltar no fim de semana que vem assistir o jogo. Ações sociais, acho que isso é um tema muito importante, que hoje está sendo muito bem trabalhado por alguns clubes. Isso, tanto a parte do jogador já entender o papel dele dentro da sociedade, então poder explorar isso de forma positiva. Você cria muito conteúdo disso. Explorar ações em dias internacionais, por exemplo, trabalhar com associações, trabalhar com ONGs, trabalhar com momentos também de experiência que vão gerar conteúdo, te coloca num patamar diferente de outros clubes, se você consegue fazer isso bem feito, consegue desenvolver um projeto que é muito além daquele momento de jogo, então envolver jogadores, comissão técnica, fazendo palestras depois desse momento de jogo, e você cria todo o envolvimento, toda uma experiência e gerando esse conteúdo. Esse é um exemplo super recente, muita gente já viu esse vídeo. Então, é um momento de geração de conteúdo que é todo ele programado e planejado. Do momento que ele pisa em Paris e as primeiras 24 horas do Neymar. Tá? Então, esse conteúdo foi feito, adaptado para cada país, para cada região. Isso, em 24 horas, tomou conta de todo mundo, dentro do celular, do WhatsApp, etc.
Então, isso também é uma forma muito interessante de você trabalhar. O conteúdo que já existe, que não estava sendo filmado, e você ter essa programação. A gente assistiu palestras do Orlando City, por exemplo, que faz isso com todos os jogadores. Todo novo jogador que entra no clube, ele é recepcionado no aeroporto, até o primeiro jogo é filmado, todas essas 48 horas de experiência desse jogador. E aqui falando um pouco da tendência, sem dúvida o vídeo, isso hoje ficou muito fácil, ficou muito barato de você desenvolver. Então você tem hoje toda a parte de streaming, tem toda a parte de distribuição do canal, você tem toda a parte do live através das redes sociais, coisa que a gente está explorando hoje aqui. Hoje você tem os jogadores que entendem a função dele dentro do marketing. Você tem os projetos sociais que envolvem o clube de forma positiva, atraem formas também de você trazer novos patrocinadores, novas causas e novas marcas. Toda a parte do e-gaming, que é inevitável, é uma nova geração que está entrando no esporte. E toda a parte de também entender a parte do sócio-torcedor. Então, o sócio-torcedor foi apresentado com um modelo de pontos, vantagens que você troca, etc. E esqueceu do fundamental, que é a parte da emoção. Então, eu acho que isso tem a ver com o quê? Com a geração de experiência. Você poder entregar a experiência que são intangíveis para o torcedor. E não a questão do ponto. O ponto ele já tem N outros planos que ele consegue desconto. Aqui o sócio-torcedor tem que ser melhor trabalhado através das experiências. O desafio está justamente na estrutura do marketing, que ele tem que ser muito mais dinâmico, ele tem que ser o que na Europa chama-se do content, que é toda a parte de geração de conteúdo. Você tem que ser quase que uma produtora para você poder fazer isso rápido. E depois você tem toda a questão das plataformas digitais, que você coleta muita informação, e hoje você não tem nenhum clube, um departamento que consiga ter essa leitura de como que a gente vai trabalhar esses dados. E com esses dados você consegue ter uma receita muito maior, que você vai trabalhando o CRM, crescendo a tua marca. E depois toda a parte questão da produção. O torcedor hoje ele é um coprodutor de tudo aquilo que o clube tem. Então ele entrega esse conteúdo de uma forma que o clube tem que saber explorar e tem que saber trabalhar essa nova função que é o coprodutor desse conteúdo do clube. Boa noite a todos. Eu vou tentar, o tempo está estourado, mas assim, passar um panorama geral aqui desse trabalho que a federação vem fazendo nos últimos 2 anos, né? Então, como a gente tem como tema, né, qual que é o papel da federação frente a toda essa evolução que a gente já comentou aqui. Só contextualizar um pouco que aqui começa a história do meu envolvimento com a federação. Eu venho do mercado publicitário, 12 anos atuando no mercado publicitário, passando por algumas agências e atendendo alguns clientes, tanto varejo quanto produto. E é em um desses momentos, de 8 anos na Fischer, que a federação, na nova gestão, tem um contato com o Eduardo Fischer. E ali é o Reinaldo conversando, explicando as mudanças, o que quer fazer, e aí é o start do meu relacionamento com a federação. Há 1 ano eu estou na federação. A nova gestão assume lá em abril de 2015 e passa esse objetivo, esse desafio para a gente. O que a gente faz como agência é uma imersão por 7 meses, ali entendendo como é que a federação funciona, como é que os departamentos atuam e qual é o real papel da federação frente àquele objetivo que é nos dado. E a gente descobre o seguinte, que a federação tem um papel, ela é guardiã desse esporte, mas não só isso, ela precisa zelar por essa paixão. Então foi pensando nessa frase que a gente começa a montar todo o planejamento e o posicionamento, o novo posicionamento da federação. E eu vou tentar não ficar de costas, sabe? Eu vou vir um pouco mais para trás aqui. Então, a federação passa a viver um novo momento. Qual que é esse momento? É o resgate da autoestima do futebol com o comprometimento dos clubes filiados para aumentar a consideração do esporte. Por que tudo isso? A gente vem de uma mancha que todos puderam acompanhar que o futebol passa. Então a gente tinha aí um grande desafio que era limpar esse mar. Para limpar, a federação sozinha não ia conseguir fazer. Então a gente precisava mudar a forma de atuar e também contar com quem
está com a gente? São os clubes. Os clubes, então, passam a ser encarados por nós como os nossos clientes. Eles não são simplesmente, os clubes estão lá e é do jeito que a gente quer. Não, esses clubes são os nossos clientes. A gente tem que trabalhar eles de uma forma que possa trazer valores, é olhar o interior, então passa a ser um grande objetivo da federação, olhar o interior, como é que a gente dá atividade para esses times. E a gente escreve então uma missão, preservar a essência do futebol paulista, contribuindo com uma gestão mais profissional em todos os níveis para garantir o espetáculo e valorizar o esporte. Então, quando a gente fala nessa parte de a gestão mais profissional em todos os níveis, é aí que a federação inicia a tua mudança. A gente constrói uma plataforma que ela tem 4 grandes pilares. É o clube, o mercado, a torcida, os atletas. E no centro dela, essa valorização de toda a imagem que a gente comentou anteriormente. E o start disso vem com essa profissionalização que a gente comenta, é a gestão, como é que a gente vai trabalhar. A federação então passa a ter um papel realmente como uma empresa. Os departamentos são profissionalizados, os departamentos passam a ter metas e seus objetivos são começados a cobrar. Entra em metas de departamentos e você precisa então mostrar como é que você vai atingir aquele teu objetivo. Então chega a vice-presidência, Fernando Soleiro, é um cara de 35 anos de RH, do Pão de Açúcar. Nos últimos 10, ele comandou o projeto da Audax. Então é um cara que entende de gestão e também de futebol. O Mauro Silva, a gente então cria um departamento que é uma porta de contato de atletas, treinadores, os clubes. Então o Mauro passa a ser vice-presidente de um departamento que é integração com os atletas. O Mauro é um cara, um jogador que todos conhecem, um cara sério e tem uma credibilidade para falar do assunto com esse público. Profissionaliza o departamento de marketing, então traz um cara que estava no mercado antes de mim, enfim, passa do projeto, chega eu. Tem o Rodrigo Iori, que é um cara que vem também da Globosat. Comunicação, Bernardo Itri, é o cara que escrevia o painel da Folha, talvez um dos maiores críticos da federação, então criticava, vem para dentro para ajudar a gente então a botar ordem na casa. Arbitragem, também cria um departamento ali com o Dionísio como diretor, o Corona, então são ex-árbitros, os caras que entendem do assunto. É uma área muito delicada, a gente, o ano passado, tivemos aí pequenos erros, mas os erros que nós tivemos foram 2 ali que deu uma exposição muito negativa para a área, mas a federação não se opôs a isso. Erramos, abrimos a porta, conversamos, esclarecemos as dúvidas e fomos atuar junto ao profissional. Então hoje tem a escola de arbitragem, tem todo um treinamento por trás. Financeiro também é uma área que passa a ser profissionalizada e o departamento de qualidade, que tem uma função também, uma delas é controlar um programa de excelência que a gente instala dentro da federação, que eu vou passar mais adiante para vocês. E aí o start disso tudo para fora, ele se dá em outubro de 2015, com a mudança da logomarca. A gente sai de uma logomarca que talvez ela poderia ser interpretada de qualquer outra coisa que não fosse o futebol. Então a gente traz o futebol para a vitrine e começa então a discussão sobre tudo. E estabelece uma identidade visual, um pouco do que foi falado aqui. A gente precisa ter uma cara, é algo que não tinha. Então a gente traz essa identidade visual não só para dentro, mas também para todos os campeonatos. Os campeonatos passam a ter um padrão. A forma como a federação passa a se comunicar tem sempre agora uma identidade visual, que é comum, a gente visualiza, vê isso em marcas, mas a gente não tinha isso também. E essa é a nossa identidade visual. A gente traz aqui as linhas do campo, que para nós ela traduz campo e traduz também gestão, tática, como é que a gente vai atuar. E temos esse conceito, esse é o meu jogo. Qual que é o meu jogo? É o futebol, é tratar bem, é ser guardião, é zelar por tudo isso. E aí tem um vídeo, eu não sei se eu clico aqui ou se vai aí, que eu vou passar um pedaço dele só, acho que tem que voltar um. Se você clicar, acho que ele vai, não? Nós criamos um hino para o futebol paulista. Não é o hino da federação, mas é um hino que marca o início do jogo. Então, quando os jogadores vão entrar em campo, esse hino toca. Ele passa a ter um protocolo
que vira também uma marca do futebol paulista, uma identidade visual para isso. Se quiser pode dar o start. E ele tem o conceito pode aumentar um pouco. Na letra ele carrega o conceito. Trabalhar com a emoção, como é que a gente trabalha com essa emoção. E aqui a gente acreditou que passa um pouco da emoção, esse hino, esse protocolo e a gente cuidando de tudo isso. E aqui é só para tangibilizar um pouco para vocês essa identidade visual. Então tudo que a gente faz, ela tem essa cara do preto, do amarelo e por que das cores? A federação tem, entre aspas, um problema com cor. Se ela usa o preto e branco, ela é corintiana ou santista. Se ela usa o vermelho e o preto, ela também pode ser confundida com São Paulo. Enfim, a gente, nessa composição que tem na logomarca da federação, a gente não trabalha com o preto e o amarelo. E a gente explora as redes sociais, como é o que a gente vem falando muito aí durante o dia de hoje. Então tudo que a gente vai divulgar, seja o nosso campeonato ou não, mas a gente sempre tem a cara da federação. No dia de amanhã, se a gente tirar o logo da federação, eu não tenho dúvida que isso vai ser lembrado, quem é que está sendo comunicado. E a gente, dentro desse desafio junto aos clubes, a gente começa a se aproximar dos clubes. Aqui foi a final desse ano entre Corinthians e Ponte Preta, que a gente faz uma reunião de marketing com os clubes, pergunta para eles o que eles estão pensando em fazer, o que a gente pensa em fazer, e a gente então constrói em conjunto. E essa hashtag final em preto e branco, ela nasce nessas conversas. E aí a gente vai para o pilar do clube. O que a gente tem feito então para o clube? Nós criamos uma ferramenta de gestão. Não só a ferramenta, que é aquela parte que a gente fala do nosso novo momento e da nossa missão, a gente passa a olhar também os campeonatos, o que a gente pode fazer melhor, como é que a gente melhora os campeonatos e também traz a melhoria para os clubes. Paulistão, não sei se vocês puderam observar, a gente sai de 20 clubes para 16. Fica um campeonato mais competitivo, com uma média de mais ou menos um clássico a cada 2 rodadas, e a gente tem um recorde de público e uma renda muito melhor para os clubes. E esse programa de gestão, então assim, o Sub-11 a gente também mexe, a gente reduz o campo para 9, porque aí a molecada consegue ter mais toque de bola, algo que não acontecia. Então a federação começa a olhar para o clube de uma maneira diferente, como é que eu contribuo mais para ele. E esse programa de gestão, a gente tem como nome Programa de Excelência. Na verdade é um programa que você tem nas grandes companhias, onde o departamento ou o indivíduo, ele é medido do seu desempenho, como é que você desempenhou, o que você entregou de resultado. No final do dia, você vai ser reconhecido, seja ele com valor, com prêmio. Tem uma premiação aqui no final. Mas é o clube contra o clube, ou seja, é o Corinthians contra o Corinthians, não é o Corinthians contra o Ituano. Então, Corinthians, como é que foi? Aqui dentro a gente tem 9 quesitos, cada quesito tem alguns critérios, esses critérios têm pontuações. No final do ano, ele entrega o relatório para a gente mensalmente. No final do ano, ele vai juntar uma quantidade de pontos que vai encaixar ele numa categoria bronze, prata ou ouro, e isso vai dar para ele aquele determinado prêmio. Então, Corinthians, como é que foi você em 2016, quanto à receita, versus 2017? Se ele foi melhor, 3 pontos. Se ele foi igual, 1 ponto. Se ele foi abaixo, 0 ponto. Então é uma mecânica simples do que ele já está acostumado no campeonato, mas tem aqui meritocracia. Para o mercado e torcida, o nosso olhar foi, a gente precisa trazer mais entretenimento e melhorar essa experiência. Recentemente nós tivemos aí a liberação das bandeiras,
alguns instrumentos e faixa para as torcidas que até então estava proibido. Foi um movimento que a federação faz para que isso pudesse voltar. É um assunto que foi bem delicado para a gente tratar, mas a gente, como marketing e comunicação, entendia que era importante para que essa festa voltasse. O assunto cerveja também está sendo debatido, mas enfim, são coisas que o torcedor, que a gente, através de pesquisa que nós fizemos em 2016 e 2017 com o Datafolha, ele aponta isso para a gente. Então, ou seja, como é que a federação consegue fazer isso, ou melhor, contribuir? Claro que tem que ter um comprometimento. A gente avança um passo e é importante que isso seja mantido. Uma vez que não é correspondido da maneira como a gente espera, corre-se o risco de perder. Mas aí não cabe à federação, a gente não tem controle de tudo. A gente então, para o mercado, para os patrocinadores, a gente faz a mesma coisa, começa a entregar mais propriedades para ele. Então ele passa a ser um parceiro, ele aparece mais, não tem agora sorteio, a festa, não é somente o campo. Tem agora as redes sociais que a federação começou a trabalhar, tem um site novo, enfim. As redes sociais da federação hoje está em outro patamar. Tem um trabalho que a comunicação, o marketing vem fazendo que deu para ela um outro status. E essa parte de ativações, que a gente tem aqui como alguns exemplos. Então, é o conteúdo que foi falado bastante pelo Paulo. O troféu, como é que se constrói um troféu. Então, a gente mostra a produção do troféu do início ao fim. Esse conteúdo vai para a Globo, mostra, enfim, tem nas redes sociais, mostra para um público que até então não ia ter conhecimento sobre como é que é produzir o troféu do Paulistão. Aqui foi a abertura do Paulistão, como o Paulo comentou lá na Vila. Aqui foi a final, aqui ativações dentro de campo, a Itaipava dando a experiência para alguns torcedores através de uma promoção que ela faz para assistir o jogo em campo. Teve o drone lá em 2016 levando a bola. Aqui Outubro Rosa, também a parte social, a federação engajada em apoiar a causa. Então nós tivemos aí algumas ações em estádios onde o caminhão fazia os exames e não só isso, a gente distribuía a rosa para o marido. Não para a mulher, você tinha muito mais, tinha mulher em campo, mas o objetivo era o homem, para que ele pudesse então entregar para a mulher com um recado para que ela se cuide. Eu estava ontem conversando com uma pessoa que assim, a mulher sempre fala, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, porque ela está sempre se dedicando a alguém, então nunca a ela. Então aqui era ele pedindo, tira um pouquinho do teu tempo e se cuida, porque você é importante para nós. Enfim, ações que traz resultados. Aqui é um pouco do calendário da federação, que para mim, antes de trabalhar com a federação, foi uma surpresa positiva. E quando eu fui para lá, a agência é um pique sempre, você não tem horário, entrada, saída, vira à noite. Falei, a federação vou trabalhar menos, né? Uma baita mentira. Aqui, há um ano eu não tinha cabelo branco nem barba. Então hoje já não tem tempo de fazer barba, cabelo branco. A gente está falando em mais de 4.000 jogos por ano que a federação administra. Então, começa da Copinha e vem aqui até o final. A gente, esse ano, trouxe um Sub-17 feminino. Foi a primeira edição. Mais uma vez, é olhar como é que a gente fomenta, como é que a gente também contribui para que novas revelações aconteçam. E aqui um pouco de números do que a gente vem fazendo para o jovem. Então, a gente inicia lá em 2016 as transmissões via internet. Ao todo, a gente já transmitiu 15 competições. Teve mais de 300 partidas exibidas, com mais de 4,2 milhões de views e mais de 12 milhões de impacto. Um exemplo recente, Corinthians e Palmeiras, agora nesse final de semana, nós tivemos 600 mil pessoas ao vivo acompanhando a transmissão e um alcance de 2,5, que foi com o Sub-20. O Sub-20 é o primeiro campeonato exclusivo transmitido via Facebook. É uma parceria que a gente faz com o Facebook. Então, ou seja, a federação começa a abrir também o seu leque, ela se moderniza também na forma de atuar, buscando o jovem. É um dos objetivos da federação. E por último, o atleta, é um pouco do que o Mauro prega lá dentro, que é trabalhar essa autoestima do atleta voltado para a educação e saúde. Nem todos, a gente está falando que a federação tem mais de 28 mil atletas credenciados. Desses 28 mil, vamos imaginar quantos são Neymar, Gabriel Jesus, ou não precisamos ir até acima, mas a grande base dessa pirâmide não tem condições de um estudo, de uma saúde.
e isso traz para ele algumas preocupações. O que o Mauro prega lá, ele fala que para que ele pudesse jogar bola, a mãe obrigou o clube a dar para ele uma condição de estudo. Se não tivesse na grade de horário dele o estudo, ele não iria para o futebol. Então foi uma coisa que o clube coloca. Talvez quando jovem, né, você tem aquela coisa, pô, mas eu queria jogar bola, não quero estudar. Jogar é muito mais bacana do que estudar. Mas hoje ele fala, se não fosse isso, eu não estaria aqui e não teria essa cabeça que ele tem hoje. Porque o estudo não traz para a gente só um aprendizado ou uma boa colocação mais tarde no mercado. Ele traz um amadurecimento. E é o que trouxe para ele. E hoje é o que a gente prega muito lá. A gente inaugurou a FPF Academia também já há algum tempo. E o objetivo nosso é educar. Porque com a educação, o esporte evolui. Você tem um jogador mais educado, automaticamente ele vai conversar melhor com seus companheiros, com o técnico, com o árbitro. Então é nessa direção que a gente caminha. E enfim, aqui é só um resultado recente do que veio o Paulistão e a Copinha. Esse trabalho que a gente vem fazendo fica muito gratificante. Como eu comentei, o Paulistão passa a ter menos jogos, mas gera mais interesse. A gente tem um crescimento de 16 para 17 em 6%, esse crescimento é em valor. E a gente tem um aumento na audiência de 5%. É número bem gratificante, porque a gente já teve um aumento aqui em 2000, comparado 15 para 16. A Copinha, a gente recebe a informação do Sport TV, que foi o melhor desempenho da história do canal com a competição. A Copinha teve 120 times com 30 sedes e um crescimento de 41%, aqui também em valor. Tá? Então esse é um panorama rápido, geral, do que a federação vem fazendo e quais são os desafios dela frente a essa evolução que o marketing vem sofrendo. É dessa maneira que a gente tenta caminhar, seguir e contribuir para que o futebol evolua. Obrigado. Obrigado a todos, boa noite. Prometo ser o mais breve possível aí, embora a apresentação tenha alguns slides. Primeiro agradecer o convite, a organização do André, enfim, da DVB. A gente vai abordar um pouquinho de como o Google pode ajudar na comunicação dos clubes, tá? Muito balizado em YouTube, mas falando um pouquinho das 3 plataformas que o Google atua. Mas para começar e contextualizar um pouquinho de como o Google pode fazer isso, eu vou chamar aqui o Bruno Pegoraro, que é um dos account managers do Google, que é um Googler raiz, pelo jeito que está vestido, que vai falar um pouquinho sobre essa primeira parte. Boa noite. Não, só tirei a blusa, que a blusa era mais colorida. Bom, boa noite. Acho que aqui todo mundo conhece o Google, né? Não preciso perguntar. É quase igual o Corinthians. Quase igual a gente. Bom, acho que vale lembrar um tempo atrás, faz 20 anos, né? Que a gente vai fazer aí. E a gente era assim, uma garagem, sem muita coisa. Os computadores ali já que não... Acho que ninguém tem mais em casa, né? E aí a gente vê onde a gente chegou, o que tem construído por trás. E muita gente olha o Google e acha que a gente é um buscador. A gente é um pouquinho mais do que isso, né? Então hoje a gente tem aí 70 escritórios em 40 países, são 60 mil pessoas trabalhando para o Google. E no Brasil, nosso escritório já tem 900 pessoas diretas, né? E aí a gente chega exatamente no que é o Google, né? São uma variedade de produtos que ficam aí no nosso dia a dia. E aí ainda falta um que é o que a gente trabalha, que é o AdWords, que é o principal produto de advertisement, né? De publicidade na internet, e que faz todos os processos usa todos o YouTube, o anúncio em texto, o display e tudo mais. Então, só para a gente contextualizar, hoje a gente já é 139 milhões de pessoas conectadas só no Brasil. Tá? Então, do último que eu me lembro, o número são 220 milhões de pessoas. Então a gente tem uma parcela muito grande aí de pessoas conectadas. Tem alguém que discorda disso? Então vou voltar, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em quem não tem celular hoje. Vamos pensar desse jeito. Então aí a gente vê que a gente está mais conectado do que nunca. Acho que
qualquer um de vocês, se eu perguntar quantas vezes vocês entram no celular aqui, mais de 10? Mais de 20? E vai subindo, né? Por minuto. Cada mensagem que dá uma tremidinha no WhatsApp é uma conexão. Então, só para a gente também lembrar como a gente era antes. Tem muita gente nessa sala aqui que não vai ver, não vai lembrar dessa imagem, hein? Né? Ah, cara, também não é tanto assim, né? Então a gente tinha na família a TV como um ponto de encontro de todo mundo, né? Então todo mundo circulava ali e o máximo que o pai podia fazer era pegar o jornal, né? Não tinha mais muita coisa, muita outra fonte de informação, assim. Rádio e tudo mais. Na minha casa a gente não escutava muito rádio, não. E aí, com um pouquinho, né, do passar dos anos, aí a gente teve o prime time da TV, que ela já existia, óbvio, mas a gente começou a ter esses canais, esses programas que traziam mais audiência, horário que todo mundo estava em casa. Alguém ainda tem essa imagem em casa? Acontece isso em casa? Todo mundo assistindo uma única tela? Quando o Corinthians joga, você já está acompanhando a estatística aqui, né, bicho? Tem um monte de coisa. Então, hoje a gente fala num mundo muito mais conectado, né? A gente está falando em pessoas que já não trabalham mais em uma só tela. A gente está falando de iPad, iPhone, todos os tipos aí de conexão que a gente tem. Se quiser só dar uma olhada ali quem está tirando foto. Então, hoje está muito tranquilo, né? Hoje a gente tem informação a todo minuto. E é basicamente esse a grande missão do Google, é juntar tudo num lugar só onde todo mundo tem acesso, né? Bom, e aí a gente especifica mais o YouTube. Quem aqui assiste vídeo no YouTube? E aí, é conteúdo ou é distribuição que a gente tem ali? Mas vocês estão resmungando, vamos lá. Boa, os dois. Na verdade, ali a gente tem todos os tipos de audiência. A gente está falando, se a gente olhar na sala, a gente tem um público bem diverso. E todos vocês assistem vídeos lá. Então, o que a gente tem no YouTube é a audiência. A gente concentra em um só lugar todo o conteúdo da TV. Então, se você quer assistir o jornal, tem informação aqui. Se você quer assistir um programa de novidade, tem alguma coisa aqui. Então, a gente traz todos os conteúdos dentro de um lugar só, de uma forma bem mais democrática, e você assiste o que você quer, a hora que você quiser. E aí, só para lembrar como era o começo do YouTube, 12 anos atrás, alguém lembra desse vídeo aqui? Esse vídeo foi o primeiro viral aí, né, que a gente chama, né? Lá em 2005. Tá? E aí a gente vê 26 milhões de visualizações em pouquíssimo tempo, né? Então, aqui a quantidade de informações que você tem, a velocidade que você passa elas é muito grande. A gente se a gente quiser voltar na Copa de 50, quantos dias demorava para chegar aqui os gols? Falar quem ganhou o jogo e tudo mais, né? A gente tinha um delay muito maior. Hoje a gente vê tudo ao vivo, né? Então, o YouTube hoje ele é uma grande realidade, né? A gente tem inúmeras formas de conteúdo e inúmeros jeitos de procurar. Para vocês saberem um dado curioso, o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, perdendo unicamente para o Google.com. E o celular não podia estar fora disso. Hoje, quase 80% das nossas buscas são feitas por celular. Então, o computador é uma coisa que as pessoas usam. A gente pode ver aqui que sim, mas durante o dia ninguém vai ficar com o notebook embaixo do braço. O celular faz tudo o que o computador faz, praticamente. E aí, quando a gente olha lá os últimos 3 anos e a autenticidade que os youtubers têm, quem não conhece um youtuber hoje, né? Quem não quer o youtuber nas propagandas que faz? Quem não quer ter um youtuber falando da marca? Quem não quer pegar esse pessoal aí e usar? Hoje, grande parte do material publicitário tem algum youtuber envolvido, né? E aí a gente fala que essas pessoas, quando a gente fala em YouTube, já não são mais fãs, já não são mais viewers, perdão. Eles são muito fãs, né? Quando a gente pega alguns eventos que a gente participou e pega aqueles canais de gamers, que geralmente são crianças de 8 a 15 anos que assistem, cara, é um negócio louco. Parece que é a Xuxa que está entrando na minha época, assim, sabe? A molecada fica empolvorosa, todo mundo quer tirar foto e tudo mais. Você olha e fala, mas quem que é esse menino de 12 anos que está colocando vídeo no YouTube?
E o cara é um estrondo, assim, ele tem milhões de seguidores e quando ele aparece em qualquer lugar é uma festa. E aí, um pouquinho para falar de hoje, como funciona. Das 10 celebridades que a gente tem mais influentes no mundo do entretenimento, 5 delas são youtubers. Alguém sabe definir o que é um youtuber? É um criador de conteúdo. Tá? Mas essa é uma definição que a gente pode expandir para diversos lados aí, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais do YouTube 360. Alguém sabe o que é isso? Esse daí é um cardboard, né? A gente começou, quando começou a sair as questões da realidade virtual e tudo mais, a gente tinha aparelhos que custavam absurdos $1.000, $2.000 e tudo mais. O Google criou isso que custa $10, tá? E você tem a mesma experiência, só que numa caixinha de papelão, com um celular dentro. E esse é mais um dado curioso. Quando alguém quer fazer alguma coisa, ou quer aprender como faz, vocês já procuraram no YouTube? O YouTube ele tem o como fazer de praticamente tudo, tá? Acho que até se você colocar como faz chover, ele deve aparecer alguma coisa, uma dança, alguma coisa que deve aparecer por aí. Então, tudo é um contexto de que dentro do YouTube hoje a gente tem uma quantidade de conteúdo tão vasta que, independente do que você busque, a sua chance de achar alguma coisa muito relevante é enorme. A gente está falando de como fazer massinha. Então, em tempos de que a criança, os pais precisam economizar, aqui você tem uma receita de como você pode divertir seu filho de uma forma muito mais barata do que comprar uma Play-Doh, que hoje deve custar R$50, um potinho de massinha. E aí a gente vê um estádio que poderia ter sido do Corinthians, né? Não queria te falar nada, mas... Né? Então a gente vai falar um pouquinho desse, o Bruno já abordou um pouquinho do que é o YouTube, do que é o Google, de quais são os dados aí. A gente está falando hoje no YouTube de 83 milhões de pessoas por mês acessando no Brasil. É muita gente, é muita coisa. O YouTube ele tem uma vantagem que é quase unfair perante a TV, que é justamente porque a gente tem todos os lineups. A gente tem tudo dentro do YouTube, porque qualquer um produz conteúdo, qualquer um pode ser um YouTuber. Desde o melhor produzido ao mais básico, com uma câmera na frente, falando piada, como se construiu o Whindersson Nunes, não sei se vocês conhecem, mas é o terceiro maior influente, o youtuber influente do mundo e o maior do Brasil. E quando a gente fala de futebol, no mundo inteiro, o futebol hoje dentro do Google, como pilar de esportes, sendo um dos lineups do Google o pilar de esportes, ele é muito grande. No Brasil, a gente ainda tem um oceano azul para poder trabalhar. E a gente vai abordar isso um pouquinho aqui. Então, o futebol é o maior esporte do Google e do YouTube. Então, são mais de 400 canais de futebol, mais de 300 canais de clubes, mais de 40 campeonatos e ligas com clipes dos melhores momentos, 50 sports broadcasters com highlights e operando conteúdo. Tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, um broadcaster que vai muito bem no YouTube é o Esporte Interativo. Foi o pioneiro e é o principal ainda. Então, você tem muito conteúdo lá do Esporte Interativo, você tem debates exclusivos só na internet, só no YouTube, com horários de live, com vídeos on demand, enfim. Mas no Brasil a gente ainda tem bastante para trabalhar. Por que é legal você ter um canal no YouTube para o teu time, para o teu clube ou para uma federação paulista, como a gente já vem conversando já há algum tempo? Você tem 3 pilares basicamente onde você vai trabalhar de graça dentro do YouTube com uma audiência massiva, onde todo o teu torcedor está lá. Então você tem distribuição de conteúdo, você tem a promoção do seu conteúdo, você tem interação com a sua audiência, porque o YouTube também é uma rede social. Você pode comentar, você pode conversar, você pode compartilhar o seu vídeo, você pode extrapolar, fazer um transmídia do que está sendo passado ali no YouTube e colocar isso nas suas redes sociais, por exemplo. E você tem a monetização, que é bem importante esse ponto principalmente. Tá? Quando a gente fala de um canal de YouTube, o Google ele não produz conteúdo, o YouTube não produz conteúdo. Quem produz conteúdo são os clubes, são os criadores e tudo mais. Logo, seria unfair o Google ter todo o revenue, todo o investimento em mídia para o Google quando um anunciante compra esse vídeo. Então hoje o padrão é que 55% do valor do anunciante por vídeo veiculado vá para o criador e não para o Google. Então o clube consegue monetizar não só em projetos especiais de branded content e tudo mais, mas também com a quantidade de audiência que ele tem e a relevância que ele tem dentro do YouTube. E isso se torna uma fonte de renda. As televisões, por exemplo, incluindo a Globo, esse ano voltou para o YouTube, a Globo estava 5 anos fora do YouTube, teve processo e tudo mais,
voltou agora, fechou um contrato com a gente, está colocando a Globosat lá no alto, enfim. As TVs elas estão no YouTube e disseminando cada vez mais conteúdo e monetizando isso. E o mesmo pode acontecer para o futebol, e deve acontecer, e já acontece. A gente vai mostrar alguns casos aqui. Então, primeiro você tem que investir no seu canal. Você precisa produzir conteúdo, que é o mais difícil. Tá? Mas o que é o mais legal? O clube ele tem muito conteúdo. Ele tem, o que precisa, ele tem. Você precisa de alguém para captar aquilo, que não necessariamente precisa ser algo muito caro, muito custoso, porque você não está falando de TV, você não está falando num formato onde a pessoa vai ver numa tela grande, até pode ver numa tela grande, mas você está falando do dia a dia, você tem muito bastidores de clubes sendo passados por aqui e tudo mais. Você precisa oferecer conteúdo em live e on demand, ou seja, seu canal precisa ser rico, precisa ter bastante conteúdo, porque senão você não consegue reter a tua audiência, você não consegue trabalhar o canal com uma capilaridade. E você consegue analisar o comportamento, que é muito legal, porque você consegue identificar o teu torcedor e até trabalhar isso como um asset comercial para os patrocínios de camisa, patrocínio de estádio, patrocínio, enfim. Você consegue captar muito, porque você consegue, através da ferramenta do Google Analytics, falar, ó, eu tenho mais torcedores mulheres, eu tenho mais torcedores homens, na região XPTO, o meu pico é esse, tantas pessoas acessam o meu YouTube, enfim, ele te dá muitos insights em relação a isso. Falando em busca, falando em google.com, tá? Esse é um dado bastante absurdo, assim. A gente tem 396 milhões de buscas por mês relacionadas a futebol. Quando eu estou falando de futebol, eu estou falando desde compra de camisa, até resultado de jogo, até quero assistir meu jogo ao vivo, quero acessar o Globoesporte.com, quero acessar o Esporte Interativo, enfim. O que você quiser fazer, você consegue procurar através do Google, e a busca é muito grande. Se você traduz isso para a indústria de health, por exemplo, de saúde, onde o Dr. Google é muito importante, né? Todo mundo hoje que sente alguma coisa já vai no Google e fala, o que eu estou sentindo aqui? Vou ver. Você está falando em mais ou menos 80 a 100 milhões de buscas. Então a gente está falando, e isso é a segunda maior busca do Google, tá? Em termos de pilar. O futebol é uma febre, o futebol é uma paixão, o futebol é isso. O futebol para o Brasil é muito importante. E aí tem um dado da Copa do Mundo. Então em 2010, 18% das buscas relacionadas à Copa do Mundo foram feitas via celular. Em 2014, já 71% delas foram feitos via mobile, e a crescente ela é muito grande, né? Aí tem um pouco do comportamento do que era antigamente, né? Você ficava, não necessariamente antigamente, porque muita gente ainda ouve jogo pelo rádio, no carro, em casa, porque gosta do jeito que o narrador conduz a partida e tudo mais. Mas hoje você consegue fazer uma second screen, se é que é uma screen, o teu celular através dos placares dos jogos e assistir isso tudo simultaneamente. O Google fornece isso para você, dos campeonatos como Champions League até campeonatos nacionais. E aí, colaboração. Eu acho que é o último pilar para você ter um canal de YouTube com sucesso. E aí a gente vai falar alguns cases aqui. Alguém tem uma ideia de quem lidera a categoria no YouTube? Estou falando em clube, tá? Quem falou Palmeiras aí? Palmeiras. Eu estou falando em Brasil, A gente vai falar primeiro de YouTubers. Então, perdão. A gente está falando primeiro do Desimpedidos, tá? Esse é o principal canal de futebol do YouTube. O segundo canal próximo dele tem mais ou menos 8 vezes menos inscritos do que ele. O que isso quer dizer? A gente tem um oceano azul para trabalhar. O Desimpedidos foi o pioneiro. O Desimpedidos, os dois rapazes, não sei se vocês conhecem eles, mas eles são amigos pessoais de jogadores como Neymar e Gabriel Jesus, e eles vieram do nada, apenas porque o canal é interessante, é bacana. Então eles tiveram toda essa... O Fred, inclusive, é um cara bem bacana. Tiveram toda essa divulgação e os números deles são impressionantes. Então a gente está falando de 3,8 milhões de inscritos. Alguém tem uma ideia de qual que é a diferença de um inscrito para um like no Facebook? Alguém se arrisca? A grande... Exatamente. A grande diferença é essa. Quando você se inscreve num canal do YouTube, você recebe absolutamente tudo que esse canal do YouTube colocar no ar. Quando você dá um like numa página, se você não tem o engajamento grande com essa página, e o engajamento do Facebook é cada vez menor, não de pessoas com o Facebook, mas da página com as pessoas, hoje está em torno de 5%, você não vê o conteúdo que essa página está postando. No caso do YouTube, você vê tudo. Então, 3,8 milhões de inscritos é muita gente e é um asset muito importante. Para 728 milhões de visualizações, mais de 3 mil vídeos publicados desses rapazes aí.
Essa é a interface do canal, tá? Então você tem muito conteúdo, a maioria deles voltado para humor, mas eles sabem o que eles estão falando de futebol, os dois entendem de futebol, fazem entrevistas bem legais com ex-jogadores, com jogadores atualmente, algumas polêmicas inclusive, que é o que gera todo esse buzz no canal dos caras. Agora sim, falando de top 3 canais de clubes do Brasil, alguém falou Palmeiras. Esses são os 3 principais. Esses dados, inclusive, eu estava dando uma olhada agora há pouco, estão desatualizados. O Corinthians ainda não está aí, Rosemary, mas vai chegar. Vai chegar, está perto. O Palmeiras está com 615 mil inscritos, mais ou menos. O Santos, que vive muito da Santos TV ainda, baseado em Neymar e Robinho e Diego e tudo mais, era o segundo colocado, hoje está com 480, o São Paulo foi para 515. Eu acho que tem um pouco daquela coisa de no sofrimento todo mundo se une. A coisa acabou aumentando aí para o São Paulo. Enfim, esses são os 3 principais. Se você pegar o principal canal de futebol do mundo, que é o Real Madrid, eles têm 41 milhões de inscritos. Então, assim, a gente está um pouco a anos-luz. Obviamente que a exposição que o Real Madrid tem mundialmente não é a mesma que os clubes brasileiros têm, mas pensando no potencial que a gente tem aqui no Brasil, sendo apaixonado por futebol e aficionado por futebol, a gente teria como crescer muito mais isso. O Real Madrid, só para vocês terem uma ideia, quando ele fecha qualquer contrato, ele já coloca um preço do canal do YouTube como um preço de TV, de veiculação. Isso vai embarcado no canal e o patrocinador paga também para estar presente no canal, porque é um asset muito importante para eles. E é o que a gente pode caminhar para isso. O Palmeiras tem feito alguma coisa com a FAN, inclusive. Você pode ver que na header do Palmeiras ali tem o logo da FAN. Não sei se isso foi negociado, enfim, mas já é um início. E aí a gente tem um exemplo de colaboração também. O Bruno estava falando sobre gamers. Esse é o principal youtuber voltado para gamers do Brasil. Chama Resende Evil. Não sei se vocês conhecem, ou se todo mundo conhece, enfim. Palmeirense. Então o Palmeiras ele sabe trabalhar isso. Ele tem trabalhado muito bem, tem voltado muito para isso. Que é a colaboração. É você trazer pessoas que não têm nada a ver com futebol, mas que gostam de futebol, principalmente porque são brasileiros e são aficionados por isso. Para ir num CT, para ir num jogo, para conhecer um jogador, enfim, N conteúdos que você pode gerar. Tá? E aí a gente tem um outro exemplo que é o live stream, que eu acho que foi o primeiro papo, inclusive, que a gente começou conversando com a federação, que é você sair um pouco do que seria uma pseudo-dependência da televisão como distribuidor do teu conteúdo, para você ter o YouTube como uma dessas forças, ou pelo menos uma dessas facilidades para que você distribua esse teu conteúdo. Então o primeiro case que teve foi o do Atletiba, acho que vocês lembram disso. Então foi transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, somos amiguinhos, não tem problema nenhum. A gente transmite isso junto. No caso da CBF, agora há pouco, no último jogo, não sei se vocês lembram disso, os dois jogos, os 2 amistosos foram transmitidos pelo YouTube e pelo Facebook. A CBF fez um modelo de negócio bem legal, inclusive, onde ela capitalizou todos os patrocinadores, ela teve um narrador, um comentarista, enfim, fez a transmissão no YouTube, no YouTube e no Facebook apenas como uma plataforma de distribuição, sem nenhum tipo de contrato, sem nenhuma burocracia, nada. A gente está ali para distribuir conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E aí, entrando num pouquinho, eu nem cheguei a me apresentar, né? Eu sou gerente de novos negócios no Google e eu trabalho voltado para mídia. Eu trabalho com veículo já há 9 anos, estou no Google há 2 anos. E aí falando um pouco de como a gente pode ajudar em relação a... Pô, legal, eu tenho um conteúdo bacana, eu tenho um clube por trás, eu tenho um patrocinador, tá, mas como eu começo a comprar mídia para que isso faça um spread da tua comunicação, que ela amplifique? Eu trouxe 3 formatos bem básicos, só para arrematar, tá? Então, o principal formato do YouTube, ou o mais básico, é o TrueView. Todo mundo já foi impactado por esse anúncio. Muita gente vai falar para mim, eu pulo todos os anúncios. Não é verdade. 15% mais ou menos das pessoas não pulam os anúncios, ou porque elas se engajaram com o conteúdo, ou porque deixou o player tocando, a gente sabe disso. Mas o que é legal para o anunciante? Sabendo que existe muitas pessoas que não querem assistir o teu anúncio, o Google ele só cobra do anunciante a partir dos 30 segundos do teu vídeo ou mais. A gente acredita que em 30 segundos, a pessoa assistindo o teu filme, ela se engajou e de alguma maneira foi impactada com a mensagem que você queria traduzir. Então a gente só cobra a partir disso. Se você chegar no segundo 10, 15, 20, 25, 29 e pular o anúncio, o anunciante não é cobrado por isso. Tá? E esse é o principal formato, o mais básico do YouTube. Quando a gente fala em sites da internet, hoje o Google é parceiro de 98% dos sites da internet no mundo, incluindo o Brasil.
A gente consegue distribuir teu banner, basicamente, em qualquer site da internet, através de segmentação demográfica, comportamento, enfim. A gente sabe o que vocês fazem na internet. Então a gente consegue, na teoria, servir o anúncio que mais interessa a vocês. Quem nunca fez uma pesquisa no Decolar e depois foi impactado 74 mil vezes por uma passagem do qual às vezes você já comprou e está voltando? Isso se chama remarketing. A gente não aconselha eles a fazerem isso, mas funciona, então eles fazem. É basicamente isso, tá? É a gente saber servir o anúncio ideal para vocês. O anunciante também só paga por clique. Então, no caso de um clube de futebol, você quer amplificar a tua audiência não só para o YouTube, quer amplificar por toda a internet, a gente consegue colocar o teu canal, o teu patrocinador, aí nesses formatos espalhados pela internet. E por último, Search Ads. O Shopping Ads ele não aparece mais assim, ele aparece no topo da tela, tá? Mas basicamente quando você faz uma pesquisa, nesse caso eu coloquei camisa de futebol, você pode ser impactado tanto na busca aqui pelas primeiras posições, quanto no shopping, que é onde você está a 2 cliques de fazer uma compra. Então você consegue também monetizar o teu patrocinador, falar com o teu patrocinador, no caso de Nike, por exemplo, quando você fechou toda aquela burocracia para fazer as camisas novas, um shopping poderia amplificar isso até de maneira mais rápida, hoje em dia, né? Ou até aumentar esse valor de vendas, que foi incrível. Enfim, esses são as três plataformas básicas do YouTube, então rede display, do Google, rede display, YouTube e Search. E aí eu encerro a apresentação com uma frase que, se vocês colocarem no Google, vai ter muita gente contestando, se é do Darwin mesmo, mas faz muito sentido com a teoria dele da evolução. Então não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. É isso, gente. Obrigado. O patrocínio do evento foi do Hotel Terras Altas, www.hotelterrasaltas.com.br. Os realizadores, a DVB Jovem, o INSPER e a agência Esporte MK. O apoio da EICOM, da Fundação Brasileira de Marketing, do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, Federação Paulista de Futebol e Rosenberg Partners. O nível aqui foi muito importante, então agradeço a cada um de vocês cujas apresentações foram em cima daquilo que se propôs o evento. O pessoal da DVB Jovem realizou um excelente trabalho, foram eles que organizaram tudo. Eu só estou aqui para falar muito obrigado para todos vocês, mas foram eles que criaram o tema. Esse é um tema, eu estou vendo os amigos do automobilismo, que ficou um pouco manco, porque nós precisamos discutir o marketing esportivo, viu, vocês, não só para o futebol. O futebol toma o mundo, mas o marketing é importante para todas as organizações esportivas. Quem já mexeu com basquete aqui sabe a dificuldade. Quem mexe com automobilismo e que tem um potencial muito grande. Hoje eu almocei com o Milton Neves e conversando com ele, é o maior publicitário hoje dessa área esportiva. E ele estava me chamando a atenção para a importância das mídias todas sociais e todas as mídias na área do esporte. Quer dizer, realmente alavanca negócios, faz crescer, faz viabilizar startups, faz disrupturas importantes em esquemas normais que a gente vem acostumando. Então é muito importante continuar essa temática e abordar novos temas, né? Todos aqui têm uma contribuição muito grande. Muito obrigado ao INSPER que nos recebeu aqui na sua casa. A DVB se sente honrada e convida todos vocês a continuar participando das nossas realizações. Não é isso, Aristides, do SCAL Internacional, que está aqui, é um clube importante na área do turismo. Muito obrigado a todos vocês e vamos para o próximo. E parabéns a essa juventude aí, que é assim mesmo que faz, é realizando. Não é isso? Muito obrigado.